Oiê, tudo bem? Bem-vinda à quarta aula da semana da Aromaeducação. E olha eu aqui para contar para você, do nosso jeito, o que são óleos essenciais. E essa talvez seja a pergunta mais básica de todas e que ainda assim nem sempre é fácil a gente explicar, não é mesmo? Existem várias formas de responder essa pergunta e eu vou explicar as principais. Só que antes eu vou falar alguma coisa bem básica, mas também muito importante, a diferença entre essência e óleo essencial. Não confundir gato por lebre, porque óleo essencial é muito mais que só um cheirinho gostoso. E eu vou listar aqui para vocês as 10 principais diferenças para que você entenda de uma vez por todas. 1. Essências são sintéticas. Óleos essenciais são naturais. 2. Essências têm corantes. Óleos essenciais têm coloração natural. 3. Essências são feitas em laboratórios e óleos essenciais são presentes da natureza. 4. Essências são baratinhas, mas sai bem caro, viu? Óleos essenciais têm muito valor e o preço bem mais elevado que as essências. 5. Essências têm aromas mais fortes e menos duradouros. Os óleos essenciais, quando são usados em perfumes ou em massagens, eles permanecem na nossa pele. 6. Essências são geralmente vendidas em frascos plásticos. Óleos essenciais são vendidos em frascos âmbar de vidro. 7. Essências são misturadas com óleos minerais, aqueles derivados de petróleo. Óleos essenciais de boa procedência têm composição 100% puro. 8. Essências só têm cheirinho gostoso, mas podem fazer mal, hein? Óleos essenciais têm princípios ativos e propriedades terapêuticas. 9. Essências podem causar alergias e óleos essenciais raramente ocasionam reações alérgicas. E para finalizar, a melhor de todas elas: essências provocam ânsia e dor de cabeça. Óleos essenciais curam até os males causados pelas próprias essências. E já que vai ficar muito mais fácil agora saber a diferença entre óleo essencial e essência, eu vou ainda dar 3 dicas super importantes. No rótulo da embalagem, bem embaixo do nome do óleo essencial ou em algum lugar ali do vidro, sempre vem escrito o nome botânico ou científico da planta. No caso do óleo essencial de lavanda, por exemplo, o rótulo também tem que mostrar o nome científico, Lavandula angustifolia. Mas se no rótulo não tiver nenhuma dessas duas informações, é possível que você deve estar com uma essência na sua mão. E eu vivo dizendo para todo mundo que precisa olhar os rótulos das coisas que a gente compra. Então, dá uma olhada na composição do óleo essencial que está na sua mão. O único componente que tem que existir é o próprio óleo essencial. Ou no caso das sinergias, cada um dos óleos usados para fazer aquela sinergia. Simples assim. Não tem que ter nenhum nome estranho de produto químico, tá bom? E a terceira dica é: fique atenta ao preço e à embalagem. Essas duas coisas denunciam a qualidade. Se for um recipiente plástico e se todos os aromas tiverem o mesmo preço, ou ainda se tiver barato demais, eu posso garantir que você vai acabar pagando caro com a sua saúde. Óleos essenciais podem parecer caros a princípio, mas o custo por gota é sempre de centavos, com exceções, claro, de alguns óleos mais caros, né? E cada gota é uma explosão de potência e possibilidade de usos. E eu sempre digo e vou repetir: quando falamos sobre óleo essencial, qualidade tem preço e vale a pena pagar pelos melhores óleos. Agora que não dá mais para confundir essência com óleo essencial, eu vou explicar o que são os óleos essenciais. E vou explicar de 5 formas. Primeiro, óleos essenciais podem ser definidos pela forma como são obtidos. Óleos essenciais são produtos obtidos por hidrodestilação, destilação a vapor, destilação a seco de materiais naturais, o processamento mecânico ou prensagem. E ainda no caso de algumas flores mais delicadas, por uma técnica que se chama enfleurage, quando a gente tem os absolutos. Os óleos essenciais podem ser extraídos das pétalas de uma flor, das folhas de uma planta,
do tronco ou da resina de uma árvore, da casca de um fruto, de uma semente, de uma raiz e até mesmo de um rizoma. Segunda, óleos essenciais podem ser definidos por sua química complexa. Eles são compostos orgânicos, aromáticos, voláteis, lipossolúveis. Traduzindo, são substâncias naturais que evaporam facilmente, mas que permanecem mais tempo quando são diluídos em gorduras, como os óleos vegetais carreadores. E dependendo da aplicação, eles também se diluem em álcool ou sais de banho. Sabia que existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos? Cada um com a sua química única, que proporciona diferentes aromas e benefícios para as plantas. E para a gente também, né? Benefícios muito além do aroma só agradável. Ah, e tem uma curiosidade. Apesar do nome óleo, os óleos essenciais não são uma gordura, porque não possuem ácidos graxos na sua composição, mas minúsculas moléculas orgânicas variadas com o aspecto de um óleo fino. Para que você tenha uma ideia, cada óleo tem de 20 a 200 substâncias químicas com princípios ativos muito bem definidos e cientificamente estudados. A gente gosta sempre de dizer que um óleo essencial funciona, quer você acredite ou não, porque não é um efeito placebo e nem depende de sugestão emocional. É a sabedoria da natureza e a sua química orgânica em benefício da saúde dos seres vivos. A terceira forma de explicar o que são os óleos essenciais é pela definição botânica. Os óleos essenciais ficam normalmente na superfície das plantas. Por isso que quando a gente pega numa planta aromática, o cheiro fica na nossa mão. É óleo essencial. Os óleos essenciais são produzidos nas células secretórias das plantas aromáticas, que usam os nutrientes do solo e da água e a luz e o calor do sol no processo de fotossíntese. Eles ficam armazenados em uma pequena bolsa, bem estruturadinhas, formando uma espécie de estoque de óleos essenciais que as plantas produzem para sobreviver. Eles servem para reprodução, proteção e até mesmo regeneração. A química dos óleos essenciais tem efeitos práticos que ajudam as plantas a repelir pragas, a atrair insetos para reprodução, como é o caso das abelhas, e podem ainda ajudar a planta a se curar das infecções físicas e até mesmo de lesões. Antes de explicar o que são óleos essenciais da quinta forma, que é a forma que a gente mais gosta, eu vou falar da quarta forma, que é uma visão histórica. E eu quero lembrar um pouco como surgiu o uso dessas riquezas no mundo. Há muitos séculos os óleos essenciais são usados, mesmo que a gente não saiba exatamente o início. A gente já leu que os primeiros usos primitivos foram por bálsamos, ervas aromáticas e resinas usadas para embalsamar cadáveres nas cerimônias religiosas milhares de anos atrás. Mas também já vimos relatos do uso de óleos essenciais em 2700 a.C. pelos chineses, no mais antigo livro de ervas do mundo, Xinnang. Algumas das plantas que encontramos foram o gengibre e o ópio. Outro uso documentado dos óleos essenciais foi em 2000 a.C., em livros escritos em sânscrito pelos hindus. Eles tinham um conhecimento mais rudimentar para destilar os óleos essenciais. E nós temos também relatos dos persas e dos egípcios. Muitas das ervas que a gente conhece eram usadas por eles lá atrás, como o próprio capim-limão. Eu acho que eles não usavam como a gente usa hoje, com todo o conhecimento científico dessas mais diversas aplicações. Mas a gente sabe que eles já faziam perfumes, usavam nas cerimônias religiosas e também com alguns fins terapêuticos. No estudo da história dos óleos essenciais, uma passagem me chamou muito a atenção. Quem aí não adoraria ter o irresistível charme e a sedução da Cleópatra? Todo mundo sabe que ela usava e abusava dos óleos essenciais, não só para cuidar da pele, mas para encontrar com seu amado Marco Antônio. Dizem que ela se banhava de óleo de rosas em noites especiais e espalhava velas com os óleos essenciais de jasmim, exalando de longe o seu cheiro para o Marco Antônio. Ê, Cleópatra, hein? Ufa! Agora que eu já falei sobre a obtenção, a química, a botânica e um pouquinho das histórias dos óleos essenciais, eu vou falar o que são os óleos essenciais do ponto de vista holístico,
que é a forma que a gente mais gosta. A quinta forma de entender os óleos essenciais é do ponto de vista energético. Eles são presentes da Terra, são a melhor representação de Gaia, são a alma das plantas, a força vital da natureza. São agentes naturais ativos, são gotas de energias que as plantas acumulam e que generosamente nos dão de presentes. E é claro que a gente é testemunho de como eles transformam a vida das pessoas. Não só quem utiliza, como a vida de quem produz, passando pela transformação da vida das pessoas que são engajadas em ensinar sobre o uso seguro dos óleos essenciais. E como eu já falei numa outra aulinha, imagina a importância de ter gente feliz, bem cuidada, com uma energia incrível ao plantar, colher e manusear e ensinar sobre os óleos essenciais que vão chegar nas nossas mãos. Aí sim eu vou ter certeza que a gente vai ter os melhores óleos essenciais do mundo para usar. E agora eu vou revelar que a próxima aula extra, a nossa quinta aula, vai ser sobre um dos assuntos mais pedidos por todas vocês: óleos vegetais carreadores. Você não vai querer perder. Um beijo e até logo!